Olá, minha gente, muito boa tarde a todas, a todos, bom dia ou boa noite, dependendo do horário que vocês vejam essa nossa conversa. Nós estamos então iniciando as conversas que fazemos todas as quartas-feiras a respeito de alguns dos principais temas de interesse que estão acontecendo na nossa realidade. Eu quero pedir a todas, a todos então, que estão conosco aqui, que estão chegando, que possam compartilhar essa nossa conversa no Facebook ou curtir o nosso canal no YouTube, né? Divulgar, enfim, as ideias e acrescentar ideias às nossas conversas. Hoje eu trouxe aqui alguns temas importantes. Vamos falar rapidamente da questão da evolução da pandemia, vamos tratar da reforma tributária, ainda que ela não seja de conhecimento de todos, mas eu quero tocar em dois assuntos que considero importantes e falar das propostas para o orçamento federal do ano de 2021, porque o governo precisa apresentar, né, é obrigação legal, até o final desse mês, o projeto de orçamento para o ano seguinte, que deve ser aprovado pelo Congresso Nacional, né, com as modificações evidentes, né, com as modificações que sejam propostas. Além disso, vou tratar da questão local ou de como estas situações que nós estamos discutindo tenham reflexo na questão local, visto que nós estamos aí nos aproximando, né, de um período das eleições municipais, que eu considero muito importantes, porque é no município que as pessoas vivem e é aqui que os serviços públicos efetivamente são prestados à população, né? Então nós vamos começar pela situação da pandemia, do Covid aqui no Brasil. Infelizmente nós superamos os 110 mil óbitos, né? E nós temos duas notícias, uma delas é até uma notícia boa dentro da situação de gravidade que nós enfrentamos. Pela primeira vez desde que se iniciou a pandemia no Brasil, pelos dados do Imperial College, um instituto de estatísticas muito renomado, pelos cálculos, é a primeira vez que nós estamos com o R, isto é, aquele índice de transmissão do Covid-19, abaixo de 1 no Brasil desde o início da epidemia. Então isso é uma coisa boa, porque apesar de nós estarmos num nível de transmissão muito alto e de mortes também, né, inconcebível, que podia ser muito menor, mas é a primeira vez que esse índice baixa para 0,98. Significa o seguinte, que cada 100 pessoas hoje com Covid no Brasil estão transmitindo para outras 98, o que significa um decréscimo, não é, na transmissão da doença. Um decréscimo muito pequeno ainda, insuficiente para ser comemorado, mas é, de qualquer forma, uma notícia boa. E é uma notícia boa, mas isso não pode ser extrapolado para todo o Brasil, porque nós sabemos que o Brasil é um país muito grande e existem situações muito diferentes, né? Em várias regiões. Há regiões onde ainda há um crescimento, há regiões em que há uma redução do número de casos e há regiões em que há um equilíbrio e a situação está mantida.
Infelizmente, nós não temos uma coordenação nacional no enfrentamento da situação capaz de transmitir esses dados regionalizadamente, de forma a ajudar os municípios e as pessoas a enfrentarem a situação. No que se refere à vacina, mais uma notícia: Cuba anuncia hoje que entra também com uma vacina na terceira fase de pesquisas. Então é provável que já para o início do ano que vem nós tenhamos algumas vacinas surgindo simultaneamente, além da vacina russa, que já está sendo usada. Inclusive há um anúncio de que os cidadãos russos residentes no Brasil receberão a vacina. Bom, saindo da pandemia, nós temos uma notícia do Estado de São Paulo que está muito relacionada com a notícia do Orçamento Federal. No Orçamento Federal, a proposta de orçamento do governo federal, ela traz duas péssimas novidades. A primeira é uma redução de 13% nos recursos destinados à educação. E a segunda é uma redução de 5% nos recursos destinados à saúde. Então, no momento em que nós já sabemos que o orçamento será menor para o ano que vem, em decorrência da grave recessão econômica que o Brasil está enfrentando, no orçamento, a escolha feita pelo governo federal é cortar, pelo senhor Paulo Guedes, que comanda a política econômica do Brasil, é cortar exatamente em ciência e tecnologia, cultura, saúde, educação, para garantir os recursos que, pela primeira vez, serão maiores no Ministério da Defesa do que no Ministério da Educação, para garantir os recursos para o Ministério da Defesa. Então, é importante pressionar os senadores, os deputados, e aí entra o trabalho que nós estávamos falando, que tem uma relação com as eleições municipais, porque os vereadores, os prefeitos, poderiam ter um papel muito importante reclamando disso fortemente com o governo federal, com os deputados e com os senadores, É necessário fazer esse movimento, porque senão nós teremos um retrocesso inadmissível. De outro lado, na reforma tributária, o que está sendo proposto, deixa eu só aumentar essa luz aqui, o que está sendo proposto é, ao invés de tributar as grandes fortunas, as grandes propriedades, as grandes heranças, de aumentar a incidência de impostos sobre a propriedade e a renda, as altas rendas, o que está se fazendo é aumentar o imposto, a tributação sobre o consumo, especialmente sobre alguns setores que antes tinham algum alívio na tributação, especialmente os livros. Então, é um momento em que nós teremos um aumento dos impostos, o que está sendo proposto é isso, sobre os livros, e, ao mesmo tempo, a redução substancial dos recursos para a saúde e para a educação, considerando que esses recursos já são insuficientes, E, ao mesmo tempo, para a gente entender que isso é uma sincronia do modelo neoliberal, aqui no governo do Estado de São Paulo, o governo Dória propõe um aumento substancial dos recursos para o judiciário, a partir das taxas judiciárias, que parte delas iam para o Tesouro Estadual e agora serão totalmente destinadas ao judiciário. E nós sabemos que no Brasil os militares e o judiciário representam setores muito privilegiados no funcionalismo público, tanto no que se trata das remunerações, das vantagens,
né? Como das aposentadorias que ficaram intocadas pelas famosas reformas. Então é isso. Aqui em São Paulo, além de propor isso, o governo Dória também está propondo um verdadeiro desmonte, com cortes muito fortes, né, em órgãos e até extinção, a privatização de órgãos muito importantes, como, por exemplo, a FURP, que é uma companhia paulista importante na produção de remédios de consumo popular, especialmente remédios mais baratos, que não há interesse dos laboratórios particulares produzirem, né? Além da FURP, a CDHU deve ser afetada, e a FAPESP, que é o grande órgão de financiamento da pesquisa no estado de São Paulo. E nesse momento nós estamos vendo, nesse momento de pandemia, a importância dos institutos de pesquisa, né? Do Butantan, por exemplo, a importância enorme das universidades que serão afetadas, né? Porque esse corte de recursos no Ministério da Educação vai afetar as universidades federais. Os cortes na FAPESP aqui em São Paulo reduzirão recursos para ciência e tecnologia, para pesquisa, não é? Então, isso passa por uma organização da sociedade na base, não é? Eu repito, de vereadores, de prefeitos, capazes de compreender essa realidade, né, e de ter propostas para isso. Nós teríamos que estar discutindo aqui um grande programa de emergência para gerar empregos, inclusive com frentes de trabalho, que deveriam ser feitos em cada município, porque o desemprego que vem por aí, a partir da recessão, será muito grave, já é muito grave e deve aumentar. O recurso emergencial não será mantido nos atuais valores, talvez surja algum programa, né, próximo do Bolsa Família, até para segurar as dificuldades que virão por aí, mas que são condições insuficientes. Nós teríamos que ter um grande programa nacional para financiar o desenvolvimento em saneamento básico, meio ambiente, construção de habitação popular, e os municípios teriam que estar discutindo isso também nos programas de governo dos candidatos a prefeito e dos candidatos à Câmara de Vereador. Nós teríamos que estar nos preparando para fazer uma forte redução no fisiologismo, né? No compadrio, no clientelismo dos cargos de confiança, para ter recursos, por exemplo, para financiar pequenos negócios, né, nos bairros mais afastados, para gerar empregos e até frentes de trabalho para a construção de habitação popular ou a realização de atividades, de obras de saneamento básico, de infraestrutura, né, nos bairros principalmente, para fazer frente a essas grandes dificuldades que o Brasil ainda enfrentará. Uma notícia boa é que a Câmara dos Deputados derrubou hoje os vetos do presidente Bolsonaro à Lei 1142. Essa lei é aquela lei que garantia aos indígenas e aos quilombolas algum tipo de amparo agora durante a pandemia, no sentido de minimizar os danos e a exposição dessas comunidades carentes ao Covid-19. Entre eles, garantir assistência médica, garantir água potável. Isso foi vetado pelo governo, alegando que não havia fonte de recursos para isso. A Câmara derrubou o veto e agora isso deve ser votado ainda hoje no Senado. Eu espero que também o Senado confirme que a derrubada desse veto, que é muito importante para essas comunidades mais carentes e que até por uma questão étnica estão mais expostas à infecção pelo seu afastamento da sociedade, né? Por são comunidades isoladas, elas estão mais expostas à infecção pelo Covid-19.
Então, ao mesmo tempo, há um anúncio de um projeto tramitando ou sendo proposto no Senado Nacional. Veja bem como tudo isso está relacionado ao grande choque neoliberal que sofre o Brasil, cuja tese é o Estado mínimo para os serviços para grande parte da população e, em contrapartida, facilitar os negócios para o grande capital financeiro. Nós vimos isso recentemente na negociação entre o Banco do Brasil e o BTG, onde parte da carteira de créditos do Banco do Brasil foi vendida por 1/10 do valor de face dos títulos, quer dizer, sem licitação, numa operação muito complicada, né? Até porque nós sabemos que o BTG será dirigido, né, pelo ex-secretário do Tesouro e foi fundado pelo atual ministro da Economia. Mas, voltando ao assunto, a ajuda que está sendo proposta é um projeto que está sendo proposto para uma ajuda às escolas particulares, né, que perderam alunos durante a crise, especialmente as escolas de nível superior, e que estão, portanto, em dificuldades econômicas. Então, veja, ao mesmo tempo que se retira do orçamento da educação pública 5% para o ano seguinte, está se propondo uma ajuda de 16 bilhões de reais para as escolas privadas. Então é uma situação assim que isso não chega, não é divulgado para a grande população e que muitas vezes nem gera interesse de debate, porque as pessoas estão mais voltadas, muitas vezes, para o seu cotidiano, né, pela necessidade de sobreviver e de ter uma garantia mínima de renda, né, no atual momento de crise do país. Mas isso é importante trazer essa discussão para a questão municipal, porque, por exemplo, em Ourinhos, eu vi um pronunciamento do vereador Flávio Ambrosim na Câmara Municipal, cobrando a prefeitura a respeito das cirurgias eletivas, né? Que ele diz que são quase 5.000, a prefeitura nega, diz que são 1.000 e tantas, mas de qualquer forma há muita gente esperando pelas cirurgias eletivas aqui em Ourinhos. Muito bem, e é nesse contexto que está se propondo um corte de 5% nos recursos da saúde para o ano seguinte. Então, é óbvio, né, que essa fila de cirurgias será agravada. E essa discussão tem que ser feita no município, para que o município apresente as suas demandas e cobre uma solução. Porque não adianta o deputado da região, o deputado que é amigo do prefeito, ou até que é inimigo, mas é do mesmo grupo político, né? Às vezes eles brigam por razões eleitoreiras ou outras razões inconfessáveis, mas no que se refere à questão do choque neoliberal, dos cortes de recursos aprovados pela emenda 95, a chamada teto de gastos, eles estão de acordo, votam sempre a favor, como votarão a favor desse orçamento, reduzindo recursos, 13% para a educação e 5% para a saúde. Provavelmente, os partidos de oposição apresentarão emendas, tentarão mudar essa realidade. Mas é sabido que o atual governo federal construiu uma maioria no Congresso Nacional no que se refere à política econômica, né? Pode haver divergências em outras pautas, mas no que tange ao modelo neoliberal, choque neoliberal, há uma ampla maioria formada, inclusive com o presidente da Câmara, o presidente do Senado, a grande mídia liderada pela Rede Globo, pelas outras emissoras de TV, todas elas, no que se refere à pauta econômica, elas estão de acordo, tanto que não trazem isso para o debate
diário para que as pessoas sejam informadas, né? Então é isso, pessoal. Nós temos que fazer uma consciência dessa situação e começar a discutir isso agora, nas eleições municipais, porque seria um grande momento de construirmos nos municípios projetos e programas, né, que deveriam depois ser levados para o governo do estado e para o governo federal. Nós temos que ter claro a necessidade de não reduzir recursos para a saúde, que já são poucos, não reduzir recursos para a educação, porque também eles já são insuficientes. E só para encerrar, eu vou falar 5 minutinhos sobre um assunto que tomou a mídia aí esses dias, essa terrível realidade do estupro que vitimou uma garota e que precisou fazer um procedimento médico legal, né, com indicação médica, com autorização judicial, e que houve lá toda uma reação de pessoas extremadas da extrema-direita tentando pressionar o hospital, quer dizer, o que mostra que nós estamos numa situação de barbárie, porque isso tem que ser discutido, não é uma questão simples, é uma questão complexa, né? Mas isso tem que ser discutido de forma mais profunda, né? Nós sabemos que abortos em meninas vítimas de violência sexual ocorrem pelo menos 6 por dia no Brasil. Então esse não é um fato isolado. O que nós teremos que discutir com seriedade também nos municípios, quais são as políticas na educação para a gente combater fortemente a cultura do estupro, da misoginia, né? Quais são as discussões que nós temos que fazer no amparo à infância, à maternidade, né, nas escolas, porque é evidente que as nossas crianças, se estivessem em boas escolas, em período integral, assistidas por psicólogas, por assistente social, muitas vezes nós poderíamos inibir esse tipo de problema. Uma criança que é abusada durante 4 anos e ninguém percebe, vocês vão de convir conosco que tem alguma coisa errada na estrutura da sociedade, né? Nossa sociedade falhou miseravelmente. Todos nós, de alguma forma, temos responsabilidade em construir um amparo à maternidade e à infância. Isso devia ser uma questão essencial, a primeira questão a ser abordada nos municípios, nas políticas municipais de educação, de creches, de garantir creche para todos, de garantir acesso à informação, né, para a nossa juventude, desde o início na escola, de como se prevenir e se preservar desse tipo de agressão, da gravidez indesejada. Então é essa discussão que eu acho que é um momento muito bom agora, porque o movimento das campanhas políticas, de forma geral, é um movimento muito rico na nossa democracia, que é uma democracia capenga, né? Que piorou muito depois do golpe, mas que não é uma democracia participativa. A gente tem a tradição de votar, e depois acha que tudo está resolvido, e nós não temos organização e mobilização social para influenciar permanentemente os agentes públicos. Tanto que nós aceitamos a fisiologia, o excesso de cargos de confiança, a pouca transparência, os conselhos municipais, né, que apesar de existirem, foi um avanço de serem previstos em lei, que funcionam precariamente. Essa é a grande discussão que nós temos que fazer e não nos deixar levar para essa discussão muito, assim, exacerbada do ponto de vista ideológico, porque essa não é uma questão ideológica. É claro que tem que haver discussão, né, a respeito de temas importantes, como drogas, o uso de drogas, a legalização, o uso, o aborto, que é uma questão que existe aí na sociedade. Nós temos que discutir isso claramente, mas isso tem que ser feito uma discussão ampla,
né? Uma discussão democrática envolvendo todas as forças sociais para encontrar formas de amparar as pessoas e não de culpar as pessoas por um problema que é estrutural. É um problema da sociedade, né? Porque nós vamos ter na sociedade sempre indivíduos, né, que por razões até, de repente, de distúrbios psicológicos, vão transgredir as leis. E nós temos que preparar a sociedade para enfrentar isso, né? Bom, pessoal, na questão da pandemia, pouca evolução, infelizmente nós continuamos ainda em níveis muito altos. Vamos manter aí dentro da nossa possibilidade, o isolamento social. Nós gostaríamos muito e fazemos um apelo para que os municípios estivessem testando mais, localizando os casos suspeitos e fazendo a busca ativa para isolar os casos, né, comprovados e estancar a transmissão. Parece que, infelizmente, pouquíssimos municípios estão fazendo isso. Nós vamos tocando a vida, né, esperando a vacina, que eu acho que deve vir logo, e fazendo as medidas sanitárias e higiênicas mais adequadas. Tá certo, pessoal? Eu agradeço muito a presença de todas aqui, de todos. Eu gostaria muito que vocês replicassem essas ideias que nós trazemos aqui, trouxessem contribuições novas, pesquisassem, estudassem a respeito. Se puderem me mandar melhores e novas informações, eu agradeço. E de qualquer forma, eu convido vocês para nosso próximo encontro na próxima quarta, às 18 horas. Obrigado a todas, a todos. Um grande abraço e até lá.